O Natal é uma data comemorativa em que se presenteia, né? É um costume nosso, até cultural, trocar presentes. O bem-estar e o amor do outro é importante para nós. A gente faz questão de trocar carinho, além do abraço, do beijo, né? O presentinho faz parte, isso é cultural, isso é bacana, isso é bonito, né? Não há nada mais esperado pelas crianças, principalmente, do que a chegada do Papai Noel, trazendo no saco vários presentes. A fantasia, a magia é necessária aí para a criança, senão o mundo não seria tão feliz. Se a gente não tivesse essa troca, essa magia, seria um mundo muito amargo, né? É legal isso, que você possa incentivar isso aí na sua casa. Eu quero chamar uma psicóloga agora para conversar conosco. Tudo bom, Elaine? Tudo a Elaine bem. já é uma grande parceira do nosso programa. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu, meu amor? Obrigada. Fique à vontade, Tá bom, a casa é obrigada. nossa. A Elaine vai falar um pouquinho sobre essa questão das trocas de presentes. Às vezes as pessoas acabam até criticando um pouquinho, Tati, mas tem muito esse cunho, esse lado do comércio. De fato tem, mas que a gente possa pensar de uma maneira positiva. Que bom, movimento o comércio, né? Gera empregos. E sim, a gente sabe, a gente tem essa consciência do verdadeiro sentido do Natal. Mas as crianças têm essa magia. E eu acho bacana a gente, né? Enquanto eles acreditam nessa magia, a gente mantém aquilo, porque é saudável para a criança. Alimentar a fantasia, ela é muito necessária para a criança, né? Quando a gente cresce, a gente vai entendendo, né, que não existe Papai Noel, mas essa fantasia, essa magia, ela é necessária para que a criança possa imaginar, possa pensar que o mundo realmente não é tão amargo, que o mundo não é tão cruel, tão ruim, né? Então a gente precisa dessa fantasia. Quando a gente fala, né, na questão do fim de ano, principalmente, do trocar presentes, muitas crianças pedem, esperam os brinquedos. E por que incentivar, né, essas brincadeiras e esses brinquedos? Quando a criança ela brinca, não é só diversão, né? A gente está trabalhando a parte intelectual, está trabalhando a criatividade. A criança ela elabora situações traumáticas também. Então tudo aquilo que ela vive e ela considera aquilo de uma forma ruim, viu que não conseguiu entender alguma coisa, ela vai brincar, né? Às vezes ela representa um medo, o sentimento de medo dela aparece na brincadeira para ver se ela consegue superar. Às vezes uma briga do pai e da mãe ela vai encenar, então ela vai trabalhando ali para trabalhar a sua personalidade mesmo. Então o brincar ele é muito importante para a criança. Não é só a questão da distração, vai muito além disso. Muito além. E fora que a gente tem que lembrar que só o brincar em si, ele é importante para a criança, mas quando a gente pensa na questão dos pais, a presença dos pais, o entrar na brincadeira, eu sempre digo assim, não é deixar a criança brincando e tudo bem, ou então tentar forçar, faz a história para a criança, é deixar a criança imaginar e você entra na história fazendo o que ela está falando. Então agora, mamãe, você vai ser o lobo mau. Então tá, o lobo mau fez isso. E agora, filha, o que vai fazer? Então, é entrar na história da criança para que ela trabalhe os medos, as questões dela, né? Entra na história e deixa a criança conduzir essa história, né? A questão do Papai Noel, Irane, porque muitos pais têm dúvidas, né? Conta a história do Papai Noel, não conta a história do Papai Noel, porque não adianta. É um personagem muito forte, Sim. Né? Inclusive nessa questão da imaginação da criança. É interessante contar por causa da questão da fantasia. Então ela sabe que o Papai Noel vai deixar o presente no telhado, na chaminé, ele vai aparecer, ele vai trazer algo especial para ela. Ela se sente importante naquele momento, né? Ela sente que tem alguém olhando para ela, alguém pensando nela. Então é interessante que os pais contem, coloquem a história para a criança e à medida que a criança vai crescendo, ela vai criando outras teorias. Então tem criança que fala assim, por exemplo, eu já descobri que o Papai Noel não existe, que quem dá o meu presente, o Papai Noel ele entrega para o meu pai e para minha mãe, né? Então assim, ou às vezes fala assim, eu descobri que ele não existe, quem dá o presente na verdade é o meu pai e a minha mãe. Mas ele vai descobrindo. Então enquanto a criança tiver fantasia, é interessante deixar.
A partir do momento que ela realmente descobrir, é interessante que os pais coloquem, né? Realmente é para criar uma fantasia, mas hoje você já entende, mas que bom que você acreditou um dia. É muito bom a gente acreditar em algo. Valorizar então, isso. Valorizar isso, exatamente. Elaine, como psicóloga, a gente tem essa questão dos presentes, né? Inclusive respeitando aí cada faixa etária, cada fase de desenvolvimento da criança. Eu queria falar um pouquinho sobre isso no nosso programa. Sim, cada fase a criança desenvolve alguma coisa, né? Então, quando a criança é bem pequenininha ali, até o primeiro aninho de vida, ela está desenvolvendo muita questão de textura, sons, ela está descobrindo o mundo, ela gosta muito de pegar as coisas, de pôr na boca. Então, por exemplo, é uma fase que é interessante estimular muito, com toque, com cores, com sons. E isso vai acontecendo com o decorrer, né? Chega um ponto que ela já consegue mirar, então já dá para brincar de jogos de mira. Chega um ponto que ela consegue equilibrar, então já dá para jogar bola. Chega um ponto que ela consegue imaginar, então a gente entra com os brinquedinhos para criar historinhas, né? Então, cada fase ela vai ter um interesse próprio de acordo com o desenvolvimento, tanto psicomotor, cognitivo, intelectual dela. Nós pontuamos essa questão, né, da divisão aí das fases de desenvolvimento da criança, que você possa reparar e prestar atenção aí na sua casa. Mães, tias, avós corujas, temos a tela. Olhem lá. Crianças de 0 a 1 ano, então brinquedos com textura, cores e sons, um pouquinho, né, do que a psicóloga Elaine conversou conosco. A questão das brincadeiras no chão, para que a criança explore de fato o ambiente. E é tão bom ver, né, cada conquista da criança. Primeiro vai engatinhar, depois começa ali a titubear os primeiros passos. Exatamente. É muito legal, isso até para a família que curte esse momento. Esse momento, Tati, é até muito interessante que é um momento que a criança está explorando. Então, é interessante que ela fique muito no chão. Ficar no chão é essencial de 0 a 1 ano. Isso. E aí a gente tem também ali a segunda etapa, né, de 1 a 2 anos. Os carrinhos para empurrar, giz de cera, é legal entrar nessa fase, quebra-cabeça de 2 partes, livros com textura. Tati, tô aproveitando a entrevista porque nesse final de ano eu tenho que dar presente, né? Pro neto, pro sobrinho, pro filho da amiga. E você não sabe, não sei o que vou dar pra criança pequena. A gente já tá dando algumas dicas para vocês. Exatamente. Escolhas inteligentes, inclusive, né? Exatamente. E é bem isso, né? E identificando qual a fase para poder dar o presente adequado. Às vezes a questão, né, é ver um brinquedinho que está na moda. Mas às vezes você leva o brinquedo e a criança vai gostar de brincar com a colher ou com a panela, né? E isso acontece muito. Muito, muito. Então, às vezes, é muito mais o desejo dos pais ou dos próprios adultos que estão ali do que, de fato, o desejo da criança, né? Teve uma vez que um pai disse assim, vou comprar um helicóptero daquele... A criança nem gostava de helicóptero, era um desejo do pai de infância, né? Então, é sempre bom observar isso. Por isso que é bom a gente ver a idade e o que a criança tem interesse, né? Isso. Vamos seguir com as idades, então, com esses períodos? Avançando um pouquinho, crianças de 2 a 3 anos, os brinquedos em que ela possa pular, bater com martelinho, coisas que imitam, né, ferramentas, telefone, comidinhas, os jogos de memória bem simples, ursinhos e bichinhos de pelúcia também entram nessa fase, tá? De 2 a 3 anos. De 3 a 4 anos, jogos de mira, jogos de vai e vem e os fantoches fazem o maior sucesso durante essa fase aí dos nossos pequenos. A partir de 4 anos e aí chegando aos 5, a lousa quebra-cabeça, joguinhos de tabuleiro, peças menores de encaixe. Durante 4 e 5 anos, eles sentem essa necessidade, né? É como se a gente fosse ali colocar um grau de dificuldade a mais naqueles joguinhos, naqueles brinquedos, para estimular esse desenvolvimento, que nessa fase é muito importante. Exatamente. Ali dos 2 aos 3 anos, como você pode ver, tem objetos, né, que representem ferramentas, panelinhas, objetos em que a criança possa mostrar o dia a dia, porque é a época do brincar simbólico. Então, assim, ela precisa criar histórias. Outra questão muito interessante nessa fase dos 2 aos 3 anos,
que sejam brinquedos que eles não fechem o imaginar da criança. Então, por isso que aquela velha bonequinha de pano, ela é muito boa. Por quê? Porque ela não fala, então a criança vai ter que falar pela boneca. E isso que é interessante. Então, não é bom aquele boneco, aquele super-herói, porque está fechado no poder dele, restringe, né? Então, é interessante brinquedos em que a criança possa pegar um bonequinho, ele virou um piloto, ele virou um cozinheiro, ele virou a mamãe, poder virar outras coisas. E também quando a gente se refere ali ao bichinho de pelúcia, esses 2 a 3, 4 anos é uma fase em que a criança costuma começar a dormir sozinha e tem muito medo. Então, o bichinho de pelúcia, ele é o que a gente chama de objeto de transição. A criança pega um bichinho de pelúcia e ela coloca como, esse bichinho vai me proteger, então quando eu tiver com medo eu abraço ele. Então isso ajuda muito os pais nesse medo do dormir também. E a sensação de proteção através daquele bichinho de pelúcia. Isso, representando os pais.